aqui, Ornelas, eu sou facilitadora de EFT. Que raios é isso? Então, EFT, essa técnica no qual eu estou abordando aqui nesse vídeo, que é uma técnica de autoaplicação. Você pode aplicar em si mesmo a técnica, batendo nos pontinhos de acupuntura e trazendo à tona questões, bloqueios emocionais que estão associados às questões que você está tendo um probleminha. Hoje a gente vai falar do probleminha síndrome do impostor, que essa técnica de EFT pode te ajudar a trabalhar as questões que fazem com no qual você se sinta dessa forma. Eu, como facilitadora de EFT, para quem está começando ou para quem prefere fazer a técnica acompanhado e sendo guiado, eu facilito a EFT atendendo online as pessoas que precisam, tá bom? Caso você queira, é só fazer contato comigo. No meu site tem meu WhatsApp, tá tudo aqui embaixo nos links, tá? E também sou aromaterapeuta, tenho uma linha de produtos de autocuidado para você cuidar dessa pessoa maneira que é você, que dorme e acorda todos os dias consigo mesmo, tá bom? Então tem creme para dor, spray para se harmonizar, várias coisas gostosas e legais para você se cuidar no dia a dia, feitas by me. Então, síndrome do impostor. No vídeo passado, vou deixar o link dele aqui, o card, eu falei sobre vergonha. Essa vergonha que faz com que a gente se auto-sabote. E aí você não consegue apresentar aquele projeto, aquela ideia, você se sente inadequado e tal. Eu falei várias coisas legais, sugiro que você assista o vídeo da vergonha. E muitas vezes, no processo da vergonha, aparece essa coisa legal que a gente chama de síndrome do impostor, que é o quê? É quando a gente invalida quem a gente é e o nosso trabalho por não se sentir bom o suficiente, por você achar que você está enganando as pessoas, que você está sendo um charlatão, que você não fez ou não estudou o suficiente, está querendo vender ou fazer algo para a pessoa que não é tão bom quanto você acredita que é, e por aí vai, tá? Eu tive que trabalhar muito a síndrome do impostor, porque eu sou uma pessoa muito detalhista, sou uma virginiana. Para você que gosta e acredita em signos, isso para mim faz parte da minha dinâmica, do meu sistema de crenças. E como eu me cobro muito, quando comecei a trabalhar a minha vergonha, veio várias questões de síndrome do impostor, que eu não era bom o suficiente, que eu tinha que fazer mais isso, isso, isso e aquilo, para que daí então eu fosse capaz de apresentar X ou Y coisa. E eu tive que fazer uma boa quantidade de EFT aí para poder limpar esse modelo que eu criei para mim, que eu tinha que fazer para daí então eu fazer o quê? Eu avalizar o meu trabalho como bom o suficiente para ser apresentado. Então, isso é o que acontece na síndrome do impostor. Isso acontece com você? Você faz uma coisa e você sente que aquilo nunca é bom o suficiente? Você acha que por mais que você faça, ainda assim não é bom? Isso acontece porque você tem várias cobranças internas, ou você escutou muita coisa que era inadequada e foi criando em você essa sensação de você nunca ser bom o suficiente, tá? Então, se você já tem consciência desse processo, se você fez lá o processo da vergonha, ou se você só consegue identificar que isso é real para você porque faz sentido o que eu tô te falando, tipo, você nunca se sente bom o suficiente, você se cobra, tudo que você olha em volta de você, você acha ruim. Eu tinha essa dinâmica comigo que era péssima, eu achava tudo meu ruim, eu achava que nada nunca era bom o suficiente. E aí, isso é péssimo. Como é que você vai trabalhar com outro? Eu trabalho com pessoas, eu atendo pessoas terapeuticamente, faço produtos, tô aqui fazendo vídeo. Como é que eu não vou acreditar naquilo que eu faço? E vou querer falar para as pessoas ou vender os meus produtos, as minhas terapias, que eu mesma não acredito, tá?
Isso é importante. A primeira coisa é que se você, você tem consciência, primeiro ponto, e isso não tem a ver com FT. Se você tem consciência que o que você está fazendo não é bom o suficiente, literalmente não é bom o suficiente o que você está fazendo, e você está vendendo para o outro, esse seu comportamento reforça a crença de que você não é bom o suficiente, porque de fato não é, e aí você vai acabar com uma história muito complicada para toda coisa que você fizer. Então, a primeira coisa é descontinue. Descontinue o serviço que você estiver fazendo, ou na medida do possível o trabalho que está reforçando para você uma ideia ruim de si mesmo, né? Porque você tem consciência, é pleno que aquilo não é bom e você está vendendo como se fosse. Isso é uma coisa ruim para a sua autoestima. O seu carrasco adora isso, tá? Eu já fiz um vídeo de carrasco aqui em cima. E ainda que muitas vezes a gente esteja se dando muito bem com uma situação que eu sei que é boa para mim, mas não é boa para o outro hoje, essa situação ela se acumula no nosso inconsciente e mais à frente ela te cobra, porque o carrasco, que esse nosso aspecto interno, ele vai, olha, pegando cada item de coisa inadequada que eu fiz para poder depois jogar em cima de mim numa forma de cobrança e punição. É muito intenso essa situação. Então, não é uma boa coisa, tá bom? Essa foi uma observação grande que eu fiz. Porém, você tem a consciência de que o que você faz é legal, mas ainda assim você se autodesmerece, tá bom? Então, se é só um caso de autoestima, só faz autoestima. Mas se você acha que você está enganando as pessoas, isso é síndrome do impostor. Não é só baixa autoestima. É você ter a sensação que o que você faz é uma mentira, que você está sendo um enganador, um mentiroso. Essa é a sensação da síndrome do impostor. Se é isso que você sente que tem, então vamos fazer FT para isso, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma dinâmica simples, tá? Vou fazer aqui para a questão dos vídeos. Digamos aqui que eu sinto que eu não tenho conhecimento suficiente para poder fazer um vídeo e que eu tô falando besteira para as pessoas só porque eu quero, sei lá o quê, like, eu quero like, tá bom? Então vamos lá. Ainda que eu me sinta um enganador, um mentiroso, ainda que eu acredite que eu tô enganando as pessoas fazendo essa ou aquela coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vai fazer essa sequência 3 vezes aqui no ponto do karatê e vai começar a destrinchar essa coisa dentro da FT. Eu tenho que fazer esses vídeos para o YouTube, mas toda vez que eu gravo vídeo, eu sinto que eu estou enganando as pessoas. Eu me sinto um mentiroso, eu me sinto um enganador, eu sinto que eu não tenho conhecimento suficiente, eu me sinto enganando as pessoas o tempo todo. Eu sinto que eu engano elas, eu me sinto mal por isso, eu sinto que eu não tenho know-how, não tenho conhecimento suficiente. Você vai dentro da FT, sempre lembrando, a FT é emocional. Não adianta você inventar questões na sua cabeça e bater na FT. Esse bater e sentir e deixar que naturalmente as questões que estão te fazendo sentir como um impostor, elas têm que vir à tona. A palavra adequada na qual você se julga, qual é? É mentiroso? É enganador? É outra palavra? Deixa isso vomitar de dentro de você, dentro da própria FT. Como é que você está se vendo, ok? E vai fazendo lá, eu me sinto desse jeito, eu me sinto enganando, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. A primeira coisa que vem à tona é o julgamento. Ah, eu me sinto um mentiroso, eu me sinto um enganador. Foca no seu FT, eu me sinto mentiroso, eu me sinto enganador, eu me sinto mentiroso, eu me sinto enganador. Normalmente e naturalmente, a FT vai trazer à tona por que eu me sinto desse jeito. Ah, porque eu acredito que eu não estudei o suficiente, eu não li o suficiente. Eu acho que eu não sei o suficiente sobre essa técnica para falar para as pessoas e eu sinto que eu as estou enganando. Quais são as bases, quais são as crenças,
quais são as ideias, quais são os preconceitos que você tem que dizem para você que você não é bom o suficiente, que você está enganando a pessoa. Você precisa entrar nesse lugar dessas coisas que você acredita que teria que fazer para que daí então você fosse uma pessoa verdadeira e confiável. Você só limpar que você se sente um mentiroso e um enganador não vai adiantar muito, não vai limpar a síndrome do impostor, tá bom? Você precisa limpar essa base aqui. O que é que você tem que fazer para que daí você se sinta bom o suficiente dentro daquilo que você está se propondo? Essa coisa é crível? É palpável? Você tem que fazer isso fisicamente para que você se sinta bem com você? Se você tiver que fazer, você tem que fazer. EFT não resolve tudo, tá? Existem coisas que a gente precisa literalmente começar a fazer no dia a dia para transformar a forma na qual eu me sinto. Se eu sinto que verdadeiramente eu sou insuficiente, eu preciso estudar e que eu estou sendo mentiroso, eu vou lá e eu vou estudar, ok? E observa. Quais são as cobranças que você está tendo? Olha, eu me sinto um mentiroso, eu me sinto um enganador, porque eu não tenho essa formação, eu não tenho isso, porque as pessoas que fazem isso, elas têm que ter esse requisito, as pessoas que fazem esse trabalho são essas e essas e essas, existe um modelo de coisas na qual, dentro de você, se você não tiver todos os requisitos daquele modelo, você será um enganador, tá? Podem ser coisas que você ouviu, podem ser modelos de pessoas que você aprendeu que elas foram, que elas fazem parte desse modelo aí e por isso elas têm todos os requisitos. Se você não for igual a elas, você é um enganador, tá bom? Então você precisa trazer à tona qual é esse modelo que você tem que corresponder. Você pode ter essa síndrome do impostor para questões diferentes, em áreas diferentes da sua vida. Normalmente vem muito com o trabalho, né? Mas também tem outras áreas da vida que vem essa síndrome do impostor, tá bom? Então, a hora que você começar a bater lá, eu me sinto um mentiroso, eu sinto que eu não sou bom o suficiente, ou que eu não mereço. Merecimento já é outro vídeo, já é toda uma questão de outros vídeos, tá bom? Porque eu não tenho essa ou aquela questão. Você anota essas questões para trabalhar essas questões. Dentro dessa autocobrança do que você tem que ser para ser confiável e crível para os outros, observa se existem coisas que você literalmente tem que fazer no seu dia a dia. Eu preciso estudar aquela técnica e eu tô aqui fazendo um vídeo de uma coisa que eu de fato sei que não faço, que não domino exatamente. Então, se isso é uma verdade, você só reforça o seu carrasco que vai te cobrar. E aí a gente vai chegar lá no carrasco, tá bom? Toda síndrome do impostor pede que você coloque o pezinho no seu carrasco pelo menos um pouquinho. O que é o pezinho no seu carrasco? Se você quiser, entra lá, assiste o vídeo do carrasco, vou deixar o card aqui para você. É um aspecto nosso que nós aprendemos a nos julgar e nos punir com aquilo que a gente acha que deveria ser o fazer ou corresponder. Então, se você tem uma síndrome do impostor, muito, muito ferozmente, o seu carrasco tá pegando, ó, tá com uma corda no seu pescoço aí te estrangulando e falando, você tá errado, você tá fazendo essa coisa que você não deveria fazer, você tá enganando as pessoas, você é um mentiroso, você é um enganador. Então, depois que você limpou em você as dinâmicas que você viu, você vai lá sentar com toda a paciência do mundo e vai fazer o EFT para o seu carrasco. Normalmente eu gosto de fazer em terceira pessoa, como se ele estivesse falando em mim, que eu não gosto de trazer para mim a energia do carrasco. Eu deixo ela de fora como se fosse literalmente uma terceira pessoa me julgando. Você é isso, você é aquilo, você não faz isso, você não sei isso, você é isso, né? Cada carrasco tem o seu mix aí de malvadezas que vai combinar com a forma na qual você vem se julgando, tá bom? Então, é importante você trabalhar carrasco junto com a questão da síndrome do impostor.
Tá Venho bom? eu aqui de novo do futuro, da edição, para poder te falar que eu esqueci de um aspecto muito importante que implica na maioria das pessoas quando a gente fala de síndrome do impostor, que é: o que é que você escutou quando era criança? Você escutou que você não era bom o suficiente? Ou você fazia coisas e você não era elogiado, você não era reforçado positivamente, mesmo que você desse o seu melhor quando era criança, adolescente ou até mesmo na pós-adolescência, você não tinha feito mais do que a sua obrigação? Essa dinâmica, ela ajuda muito a alimentar a percepção do nosso carrasco e cobrar a gente. E aí o que acontece? Mesmo que você seja um gênio, que você faça a melhor coisa do mundo, aquela ideia que você tinha, que foi criada, de que você não está fazendo mais do que deveria, ou que você não é bom o suficiente, ou que você precisa fazer mais, isso é muito pesado pra gente, tá? Então, se você tem síndrome de impostor, uma das causas pode ser que você aprendeu sobre si mesmo que você não era bom o suficiente. E aí o que acontece? Por mais que você faça, por mais que você se dedique, existe a voz do carrasco dizendo que você não fez o suficiente, exatamente como você escutou quando era mais novo. Eu estou usando essa frase, mas você vai ter a sua frase, a forma que você viveu isso, tá? Então, assim, quando a gente é pequeno, a gente aprende pela forma que as pessoas lidam com a gente o nosso valor. E quando a gente acaba vivendo, quando criança, situações de não reforço da nossa criatividade, da nossa personalidade e da forma que a gente é, isso a gente acaba levando como autorreferência para a vida adulta. E aí tudo que eu faço, mesmo que seja fantástico, eu não consigo ver valor. O meu olhar para mim mesmo, ele é negativo. E isso faz com que eu desenvolva essa síndrome do impostor, tá? Esse é um aspecto, na verdade, um aspecto que é um dos mais importantes para se trabalhar com FT, porque você vai usar a FT para limpar aquelas frases que te eram ditas. Você não fez mais do que a sua obrigação, isso é feio, isso é inadequado, ou qualquer outra coisa que você tenha escutado negativa sobre você. Você usa a FT para trabalhar todos esses jargões, todas essas frases que foram colocadas e que te rotularam para a vida adulta como sendo uma pessoa dessa ou daquele jeito. É isso. Fim da edição do futuro. Será que eu deixei claro? Procura anotar todas as dinâmicas e trabalhar todas elas. Se for o caso, trabalha também esse modelo que você acha que você precisa corresponder para que você seja confiável e crível para os outros, que você não se sinta um enganador. Vai trabalhando tudo isso dentro da FT, batendo, me sinta dessa forma, ou eu tenho que ser dessa forma, senão eu nunca vou ser confiável, tá? Espero que eu tenha te esclarecido esse trabalho para o síndrome do impostor. É muito importante. É tão bom quando a gente limpa isso dentro da gente, a gente se sente confortável e também entende que existe essa ou aquela coisa que de fato a gente tem que fazer para melhorar, tá bom? Caso você tenha dúvidas, deixa aqui, tá bom? E me segue lá nas redes. Tem TikTok, tem Instagram, tem Twitter. Muito obrigada. Se você está no podcast ouvindo, obrigada pela sua audiência também. Entra lá no Spotify, no podcast que você vai também. Me segue, me ouve por lá. E obrigado pelo seu like. E caso você também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e pessoas que você acha que precisam saber sobre essa técnica maravilhosa EFT e como trabalhar essa síndrome do impostor. Beijo!